Muito bem, gente. Boa noite a todos vocês. Vocês já sabem que eu desejo boa noite, mas o sol está aqui estampado na nossa cara. Muito legal isso. No estudo de hoje, nós vamos estudar os sinais que Cristo deixou. E esses sinais, nós começamos lá atrás com as profecias que apontavam para os sinais. E agora nós chegamos no momento que nós estamos no próprio Jesus Cristo, na pessoa de Cristo. Na semana passada, nós estudamos um pouco começamos a pessoa de Cristo, e ele chegou e perguntou para as pessoas ali: que dizem os homens que eu sou? Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o mesmo Pedro que poucas horas depois iria ouvir desse Cristo: Apartai-vos de mim, Satanás, não tenho parte contigo. O instrumento, às vezes, ele é usado para a bênção e às vezes ele pode se permitir ser uma maldição. Mas o tema é sobre o próprio Jesus Cristo. Quem criou todas as coisas? A Bíblia diz em João 1, de 1 a 3, que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o verbo da criação é o próprio Jesus Cristo. Então, nós não estamos falando de um personagem qualquer, um grande líder, como alguns querem dizer. Ah, ele é um profeta, ele é um grande líder, ele é um mentor espiritual, qualquer coisa. Ele não autorizou que o tratássemos como um grande profeta. A Bíblia, todas as vezes que se refere a ele, e ele referindo-se a si mesmo, diz o seguinte: Eu sou. Você vai ver esse texto. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Então, esse filho de Maria era o Deus encarnado que tinha criado todas as coisas. E nesse estudo, nós estamos sobre o primeiro milagre relatado no capítulo 2 de João, que era transformar água em vinho. A água, a fórmula da água, H2O, você tem aí uma molécula de oxigênio e um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, comum, todo mundo, é a fórmula mais simples que existe. Existe, não existe fórmula mais simples do que essa, e a sua Bíblia diz que o primeiro milagre de Cristo, quando aqui esteve, foi transformar água em vinho. Está lá relatado no capítulo 2. Se a fórmula da água é aquela fórmula simples, H2O, aqui está diante de vocês a fórmula do vinho. É isso aí que vocês estão vendo, uma cadeia de carbono, um troço complicado. E a Bíblia diz que sem tocar naquelas talhas, que eram seis, mais ou menos 480 litros, sem tocar, ela se transformou em vinho. Ok. Para isso acontecer, você tem que fazer a desconstrução atômica da água e fazer a reconstrução atômica para virar vinho. Para fazer isso, você precisaria de um reator nuclear com a capacidade de 200 bilhões de estrelas iguais ao Sol para gerar essa energia. A Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. Você precisaria de duas galáxias para fazer isso. Ou seja, não existe a menor possibilidade de estarmos diante de um feito que qualquer outra criatura na Terra pudesse fazer. E isso está relatado. E esse que fez esse milagre, o primeiro, diz o seguinte: Eu virei outra vez. Estudo de hoje: gravidade. A pessoa de Cristo, nós vamos trabalhar com gravidade. Para entender isso, eu trouxe para vocês a definição de gravidade. Na astrofísica, gravidade é uma das quatro forças fundamentais da natureza e desempenha um papel central na formação
e dinâmica de corpos celestes, como estrelas, planetas, galáxias e outros objetos cósmicos. A gravidade é a força atrativa que age entre os objetos com massa, fazendo com que eles se atraiam mutuamente. Então você já tem aqui bem claro. Primeiro, gravidade organiza o cosmo, mas ela só atua no que tem matéria, tá? Se é matéria, a gravidade está lá presente. A sua Bíblia fala no capítulo 6 de João que, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco. Eu vou ler o texto todo para vocês entenderem, a partir daqui, qual é a ideia da proposta de hoje. Eu vou abrir aqui capítulo 6 do Evangelho de João e vocês vão entender a magnitude do que aconteceu. Se você está percebendo, eu estou pegando as coisas simples, as coisas simples, só um pouquinho. Evangelho de João. A essa altura você já devia estar vendo a minha Bíblia, tá vendo? Não? Deixa eu melhorar. Pronto. Agora estão vendo. Sim, tá ótimo. Então tá. Olha o que diz o capítulo 6. Eu vou estar no capítulo 6, 16 em diante. Tá aqui. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo. O mar se levantou, porque um grande vento soprava. Um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, isso dá mais ou menos 2,7 quilômetros, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, ou eu sou, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Entenderam o que aconteceu aqui? Então, bom. O outro relato desse texto diz que Jesus Cristo, que Pedro queria ter certeza de que era Jesus, e pediu que ele o autorizasse a ir com ele. E Jesus falou assim: Vem. E Pedro andou sobre as águas. Agora eu vou voltar para a tela para você ter ideia do que aconteceu aqui, porque não é simples. Aliás, nada em Jesus Cristo era simples, nada, não tinha nada. Tudo nele era extraordinário. Vamos para a tela. E tendo navegado uns 25 e 30 estádios, viram a Jesus. E é aqui que nós paramos. Vamos embora entender gravidade. Bom, papel na astrofísica, formação de estrelas e planetas. A gravidade é responsável por colapsar nuvens de gás e poeira, formando estrelas e sistemas planetários. A gravidade é responsável pelo movimento orbital, mantém planetas em órbita ao redor de estrelas e satélites ao redor de planetas. Então você tem um exemplo muito claro no sistema solar. Olha, está dizendo, a gravidade é responsável pela órbita dos planetas e satélites. A Lua é um satélite natural da Terra.
que gira em torno da Terra. A Terra gira em torno do Sol e os outros planetas também, os outros 9 planetas. E a ciência, a astrofísica está dizendo que a lei natural que permite que isso, eles não se entrem em colapso, é a gravidade. Que tudo que tem matéria tem a força da gravidade. Você conhece a gravidade na Terra, só na Terra é assim. Os objetos são atraídos para o centro da Terra a uma velocidade de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é gravidade na Terra. Isso quer dizer que quando você solta um objeto da tua mão, igual essa aliança que está aqui, a velocidade que ela vai em direção ao solo é de 10 metros por segundo ao quadrado. Pra você ter ideia disso, se uma pessoa cair no mar, dependendo da altura, seria a mesma coisa de cair no asfalto, porque ele seria destroçado por causa da velocidade e por causa da camada que eu esqueci o nome que tem ali na água. Está dizendo que ele mantém os planetas em órbita e que é responsável pela formação de planetas. A gravidade mantém galáxias coesas, incluindo a atração entre estrelas e a matéria escura. Isso é muito interessante saber, porque o universo tem coisas que você pensa e olha para o céu, pensa que é azul, na verdade não é azul. Ali você está vendo, por causa da luz do sol, por causa das camadas atmosféricas, o reflexo da água que lá em cima que dá a impressão de que é azul, mas na verdade é tudo escuro. Saiu da órbita, você não vai ver isso. Pode o sol estar lá, mas você vai ver tudo escuro. Essa matéria escura diz a ciência a astrofísica que a gravidade mantém a atração entre estrelas e a matéria escura. Buracos negros são regiões onde a gravidade é tão intensa que nem a luz pode escapar. Olha onde vai parar isso, presta atenção nisso. A gravidade influencia a dinâmica da expansão do universo, atuando contra a energia escura. Agora presta atenção no texto. Em resumo, a gravidade é a força que molda o universo em grande escala, governando o movimento e a estrutura de corpos celestes e sistemas cósmicos. A sua Bíblia diz assim: todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então eu pergunto para você, por esse texto, quem controla a gravidade? Quem criou a lei natural da gravidade? A resposta: todas as coisas foram feitas por ele. Mas não é só isso. Olha isso aqui. O que você está vendo aqui é assustador, assombroso. Por que que você pode pensar assim, mas ele era Jesus? Pedro andou sobre as águas sob o comando dele. E esse que andou sobre as águas era o filho de Maria, o Deus encarnado, com massa, com carne e osso. Sangrava, tinha fome, tinha sede, dormia, comia e bebia. É matéria, o Deus vivo encarnado. Mas por que que ele andou sobre as águas? Porque quem cria uma lei está acima desta lei. O Criador de todas as coisas não está limitado às leis que ele criou, embora ele as respeite. E Paulo vai dizer em Colossenses 2:9, olha isso aqui sobre Jesus Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe o que significa isso? Presta atenção, né? Na força do que está aqui. Plenitude é pleno, total, completo, cheio. Não é possível imaginar nada maior do que algo que é pleno. E a Bíblia está dizendo, por causa da encarnação, falando dele encarnado, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha isso aqui, gente. Paulo, de novo, falando em Hebreus, o qual, falando do próprio Cristo, sendo o resplendor da sua glória e a expressão
e a expressa imagem da sua pessoa, comparando Jesus com o Pai Criador, com o Pai, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha quem é Cristo. Veja bem, João fala, criou todas as coisas. Paulo fala, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora o texto fala assim: ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, a gravidade só está aí porque Cristo, o Deus pleno, controla tudo que existe. Você entendeu isso aqui? Isso, gente, isso é de uma magnitude. Você pode imaginar, sabe isso aqui? É o desenho da Via Láctea. Só para você ter uma ideia, desta ponta aqui até esta ponta aqui, se você pudesse viajar na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, você levaria aproximadamente 100 mil anos. E sabe o que está dizendo o texto? Que ele sustenta todas as coisas, ou seja, uma galáxia, que essa galáxia tem mais ou menos 100 bilhões de estrelas. E dizem os astrofísicos que o universo conhecido pode ter 100 bilhões de galáxias como essa que você está vendo. Agora, quando você multiplica 100 bilhões de galáxias vezes 100 bilhões de estrelas, quanto que existe por aí? Volta ao texto. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por isso que o texto fala assim, ó, pela fé entendemos que as coisas foram criadas pela palavra de Deus e não da forma como é aparente. Andar sobre as águas. Estava dizendo a todos os que testemunharam e viram, está diante de nós o Criador de todas as coisas. Para pensar na grandeza que é isso. Agora, o texto que diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Por que que eu coloquei esse texto aqui? Por que que eu quero que vocês entendam agora? As pessoas ficam perguntando assim, por quê? Mas como é que todo mundo vai ver Jesus Cristo? Para pensar numa coisa. Quem fez tudo o que fez, controla tudo o que controla, pelo poder da sua palavra. Há algo que ele não possa fazer? Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Mas não esquece, eu quero que te pedir eu vou fazer isso aqui, olha. Esse céu que cobre todos vocês, vez por outra, porque o sinal que ele deu é no céu. Olhe para o céu para poder alimentar a sua fé. Será que é hoje? Por que que você precisa fazer isso? É que ele diz o seguinte: virei como ladrão de noite. Ninguém sabe a hora que vem. O céu vai se abrir e Jesus Cristo vai voltar. Esse que criou todas as coisas e sustém todas elas pela palavra do seu poder. Agora eu quero colocar uma coisa para você ver o tamanho da sua importância. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele mandou e apareceu. Deixa eu escolher uma pessoa que está aqui na sala para fazer essa pergunta. Karina, você me escuta? Escuto sim, Você também sabe que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder, não foi? sim, aham. Menos uma. Você saberia qual é a resposta? Menos uma. O pecado? Não. Você. É Ele verdade. desenhou você. É. Vai lá no Gênesis e vê como é que ele fez Adão. Olha como é que ele fez Adão. Veja se você não é importante.
Presta atenção nisso. Eu quis mostrar quem é Jesus Cristo, por esse ponto de vista, para você ter ideia de quem é aquele que diz que vai estar com você todos os dias. Sim. Ele não mandou e você apareceu. Ele Ele fez. mandou e o universo foi criado, mas ele desenhou você e te deu algo que não poderia, não dá para entender. Ele soprou vida em Adão. E como nós somos a herança de Adão, por isso que eu chamo todos de filhos de Adão, você é a menina dos olhos de Deus. E é tão verdade isso que esse que criou todas as coisas, diz a Bíblia, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o rejeitaram, e não somente isso, o mataram. E depois de morto, ele ressuscitou e fez a seguinte promessa: eu vou para o meu Pai, mas eu virei outra vez. O texto é assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se isso não fosse verdade, eu não estaria dizendo, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e ele já foi, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Termino com a seguinte analogia, que vocês já ouviram várias vezes. Não existe nessa sala nenhuma pessoa que tem réplica dela no cosmo inteiro, mesmo gêmeos univitelinos. Deus fez você único em todos os sentidos. Não existe ninguém com a tua digital, com o teu cabelo, com a tua íris, com o formato do seu rosto, seu jeito de andar. Essa pessoa que está aqui nessa sala, incluindo eu, somos únicos. Do ponto de vista de Deus, se você faltar, quando ele voltar, será um buraco insubstituível. E para a eternidade inteira, a falta que você fará perdurará por toda a eternidade. Você entendeu? A gente olha do nosso ponto de vista para Deus e do ponto de vista de Deus para você. Tudo isso que está escrito e revelado foi para que vocês entendessem que existe um plano em desenvolvimento, aonde tem um general do mal querendo tirar você para te levantar como um troféu, dizendo que te levou também. E do outro lado, Criador de todas as coisas, que diz o seguinte: foi por você também que eu morri. Você entendeu? Espero que tenha feito sentido para vocês e quando vocês falarem, pensarem e orarem sobre estudo sobre Jesus Cristo, entendam que o Filho de Maria criou todas as coisas e prometeu estar com você até que ele venha. Deus abençoe você, sua família, todos os seus Amém. planos e que sua vida seja extraordinária todos os dias, sabendo que a cada amanhecer, cada despertar, é o Cristo que está ali cumprindo a promessa que fez. Vou estar com você. Bom, Amém. Deus abençoe vocês. Alguma pergunta? Não? Muito boa hoje. Então, estamos seguindo os sinais que ele deixou. E você está percebendo qual é o principal sinal? Ele mesmo. Porque foi quem deu os sinais. É esse Deus Todo-Poderoso que se tornou carne por cada um de nós. Deus abençoe você e que sua noite seja extraordinária.